Salve, salve família, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um dia de leitura e discussão, mais um dia com o nosso livro Redes e Ruas, Mídias Sociais e Ativismo Contemporâneo, de Paulo Gerbaldo, traduzido pela Daphne Mello e publicado pela editora Funilaria, beleza? Essa é a nossa nova leitura aí da vez, né? A gente vai estar discutindo um pouco de um estudo que foi realizado em 2012, né? Publicado sobre o nome Tweets and the Streets, então tweets e as suas, mídia social e ativismo contemporâneo, tá? Que é um livro que busca discutir justamente essa utilização da internet, o que é a internet, enfim, essas discussões, o que são as redes sociais, mais especificamente em relação ao ativismo contemporâneo, pensando que Facebook, Twitter, até o Orkut em certa medida, eram redes muito utilizadas para esse tipo de junção, né, que mobilizava ativistas e coisa do tipo, enfim. É um pouco disso que a gente está discutindo aqui, à luz de reflexões que ele traz, né, que a gente leu ontem, não é antes de ontem, no primeiro episódio, enfim, vai estar aqui na playlist, né, que a gente leu dele falando justamente de uma adaptação olhando para 2020, dando alguns toques, já que a gente estava na época de pandemia, ascensão bolsonarista e por aí vai. Hoje a gente joga isso, a reflexão de 2025, né? E no momento onde isso é muito discutido, então onde a gente tem efervescentes debates disso, né? Por exemplo, a gente tem a Crypto Rave que rolou em São Paulo, não consegui colar, mas rolou, e tem, enfim, muitas pessoas, como é o caso de Sérgio Amadeu, Letícia Cesarino, enfim, muita gente publicando e trazendo esses debates, né? A própria Biana está fazendo muita discussão sobre isso. Salve, salve, Biana! É isso. Inclusive acompanha ela, que ela está escrevendo e tem outros projetos aí. Enfim, cola com nós, que o bagulho é louco. Enfim, e é um pouco disso, então, que a gente vai estar trabalhando agora. Hoje a gente vai ler, então, o prefácio feito aqui no Brasil, né? Então, não a nota dele, a edição brasileira, mas um prefácio de Cláudio Luiz de Camargo Penteado, que é professor da UFABC, né? E está no núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política da PUC. E a Rosemary Segurado, que é doutora em Ciências Sociais pela PUC, pós-doutora em Comunicação Política pela Universidade Rei Juan Carlos de Madrid, docente do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais pela PUC também, e pesquisadora do Núcleo de Estudos de Arte, Mídia e Política, tá? Então é um pouco disso aí o que a gente vai estar lendo hoje. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político, eu que toco esse projeto aqui, a Caverna do Morcego, tá? Sempre bom lembrar, além desses vídeos de leitura e discussão que saem 2 vezes na semana, eu não tô mais especificando os dias, tá, gente? Porque minha semana é muito diferente conforme ela vai passando, enfim. E também a gente tem vídeos, como vai sair ainda essa semana, sobre lei de drogas, abolicionismo penal e encarceramento em massa, tá? Vai ser inclusive um vídeo muito pesado essa semana, espero que vocês curtam. Além disso, temos nosso podcast, Caverna do Morcego, beleza? Que aí é um podcast do coração. Enfim, é onde começa a caverna, né? E lá tem algumas coisas diferentes. Em breve eu trago novidades que eu vou começar a montar um roteirozinho novo para nossa quinta temporada lá também. A gente tá com uma quinta temporada aqui na Lei de Drogas e uma quinta temporada lá também, beleza? Dito isso, vamos lá. Agora aqueles recadinhos mais merchan, né? Autonomia literária tá com cupom de desconto, hashtag morcego na autonomia, que te dá 20% de desconto, beleza? Fechou? Da hora, legal? É isso. 20% de desconto, hashtag morcego na autonomia. Vai estar tudo na descrição, obviamente. Além disso, temos aqui, a gente, né, por exemplo, com esse livro da funilaria, a gente não tem cupom de desconto. Mas, e já é um livro barato, tá? Então você pode ir lá comprar, também vai estar na descrição. Você pode ir no nosso Drive e pegar o PDF desse livro. Vai estar lá sob o nome da pasta Redes e Ruas, obviamente. E aí você pode pegar o PDF desse livro. Beleza? E isso me leva para um outro recado. Agora, a nossa playlist lá sobre lei de drogas, por aí vai, não sei o quê, ao invés da gente ter o roteiro publicado aqui no nosso Drive, eles vão sair como texto lá na Clio Operária, beleza? Então, assim, a gente não vai estar legendando os vídeos como fiz durante algum tempo, mas a gente vai estar disponibilizando, então, dessa forma, em forma de texto, né? Claro, eu vou colocar como roteiro mesmo, né? Eu acho que vai ser interessante, assim, publicação de roteiro. Eu acho que vai ser uma brisa. E aproveitar para lembrar vocês então de acompanhar aquele operário e todo mundo que produz lá, porque tá saindo muita coisa. Aqui, ó, tá todo vapor e só texto foda, discussão ambiental, discussão de professores, racismo e vai. O bagulho foca. Acompanhe.
E óbvio, curtiu o nosso projeto? Apoia a gente, seja pelo nosso apoio coletivo, apoia.se/caverna-morcego, ou pelo nosso Pix, podcastmorcego@gmail.com. Beleza? Hoje eu irei fazer o mesmo movimento com vocês, então, gente. Vamos lá. Aqui, eu já peguei o link do Mega e eu já pesquisei o livro, já era. Já tô com o livro aberto, desculpa. Eu achei que fosse fazer todo o caminho, tá? Mas pegou o link do Mega, clicou, vai abrir a página do Mega. Redes e Ruas é R, né? Vai até o R, pasta Redes e Ruas, só tem esse livro dentro dessa pasta, tá? Então é isso. Então vamos lá. A gente está nesse prefácio do Cláudio Luiz da Rosemary Segurado, que eu apresentei para vocês. A tradução do livro Redes e Ruas, Mídias Sociais e Ativismo Contemporâneo, de Paulo Gerbaldo, professor do Departamento de Humanidades Digitais e diretor do Centro de Cultura Digital do King's College em Londres, chega em um momento importante no debate em torno dos efeitos das mídias sociais sobre a democracia. Enfim, lembrando, tá? Quando eu marcar assim é porque eu geralmente vou grifar a parte, beleza? Queria aproveitar para agradecer Caio Marília, editora Funilaria, por essa oportunidade da gente estar trabalhando com esse livro, tá? Novamente. Muito obrigado. Passados a euforia e o entusiasmo das potencialidades democráticas das mídias sociais que cercaram o começo desta década, percebe-se a necessidade de uma reflexão crítica já presente nesta obra de Gerbaldo quanto ao papel desses dispositivos nas mobilizações e disputas políticas de nossas sociedades cada vez mais digitalizadas. Então, a necessidade e a importância dessa obra é por ter uma reflexão crítica quanto ao papel desses dispositivos das mobilizações e disputas políticas das nossas sociedades cada vez mais digitalizadas. Vai ser interessante, né, pensar isso à luz de um debate sobre os influencers de esquerda, né? Que de certa forma, embora a gente tente atirar como isso, acaba se tornando, né? Enfim, e aí a gente pode falar de uma própria lógica de rede, enfim, não sei. Mas é o que eu tenho para mim dentro dessa brisa, tá? Doutor em Mídia e Comunicação pelo Goldsmiths College, University of London, Paulo Gerbaldo tem como objetivo de pesquisa o uso das mídias sociais pelo ativismo contemporâneo e, mais recentemente, incorpora em sua agenda a emergência do populismo pelo uso das redes sociais de internet e o surgimento dos partidos digitais na cena política. Primeiro, né, fica bem evidente que agora a gente está falando de um livro que tem como foco uma pesquisa mais acadêmica. Diferente, por exemplo, de quando a gente lê Lenin e de quando eu trouxe meu livro, embora meu livro ele bata em muitas pautas acadêmicas, né? Mas, enfim, esse livro ele vem no sentido realmente de uma pesquisa como pesquisa pelo visto, tá? Pelo visto. E não é de se descartar, eu sempre falo isso, né? Minha discussão com a academia é outra. Mas, eu achei interessante que ele coloca, né? Essas duas coisas. De um lado, o ativismo contemporâneo, de outro, o populismo e o surgimento de partidos digitais. Enfim. Por meio de diversas parcerias e interlocuções com pesquisadores e pesquisadoras do Brasil, inclusive com visitas ao país, Gerbaldo vem se consolidando como importante referência dentro dos estudos sobre movimentos sociais e cultura digital. Seu olhar crítico ao processo da entrada das tecnologias de informação e comunicação nas práticas políticas contemporâneas possibilita entender as transformações nas dinâmicas sociais, políticas e culturais sem cair nas armadilhas de um tecnodeterminismo, de que a revolução tecnológica ela vai acontecer, ela tem que acontecer e ela vai seguir esse passo, esse passo, esse passo, ou de uma visão tecnofóbica, de que a gente tem que descartar a tecnologia, embora tenham questões para falar sobre isso, e caracterizaram o debate acadêmico do começo do século XXI. Então, esse olhar dele permite justamente desvendar um pouco o que é essa tecnologia da informação, né? E, por outro, ele tenta colocar um posicionamento crítico que busca entender a tecnologia como um processo histórico-social, né? E como que a gente trabalha para conseguir transformar e ser transformado nesse processo. As plataformas de redes sociais na internet ganharam um papel de destaque nas práticas políticas mundiais. No Brasil, importantes processos políticos foram influenciados, seja direta ou seja diretamente, pelas mobilizações online. No rastro do ciclo de protestos, como os da Primavera Árabe, que derrubaram o ditador Mubarak do Egito, do movimento dos indignados na Espanha e do Occupy Wall Street, todos retratados nesse livro, o Brasil assistiu a uma grande mobilização popular e a protestos de rua em diversas cidades do país em julho de 2013, marcada pelo uso das mídias sociais, principalmente os eventos do Facebook, como instrumentos de convocação das pessoas, como forma de denúncia da violência policial e como meio de produção de conteúdos alternativos à mídia tradicional. Eu lembro que até em 2021, né? E foi, inclusive, uma das coisas nas quais acabou me estourando, assim,
de certa forma, né? Inclusive, eu conheci muitas pessoas que estão na caverna aqui, né, nesse ciclo muito próximo, nesse tempo, que era a fita de usar o Twitter para ir atualizando, por exemplo, de se estava tendo revista em ato, se estava sendo perseguido, para fazer contato com um advogado popular. Eu fiz muito essas pontes em 2021, assim, eu tinha épocas que eu não estava em São Paulo, né? Principalmente porque né, ainda era pandemia, eu buscava ficar uma parte do interior, porque lá eu ficava mais tranquilo. E aí, às vezes lá, eu tava recebendo coisa no Twitter da galera falando, pô, aconteceu tal coisa, me marcando, e eu tenho que passar para advogados populares, para movimentos sociais e por aí vai. Enfim, realmente é uma coisa muito, muito marcada. Mas eu já queria fazer um ponto que me chama a atenção, né? Que existia um papel de mobilização. Pode ser que, com essa nova onda da esquerda, né, do mundo digital, principalmente, né, que eu tô falando aqui, talvez ela consiga fazer um novo fluxo, né? Mas, por enquanto, meio que não sei, né? Eu grifei aqui, ó, do tradicional até o começo do parágrafo, tá? As manifestações de junho de 2013 no Brasil despertam até os dias atuais diversas leituras sobre as origens, motivações, transformações produzidas em âmbito nacional. Contudo, há um consenso sobre a importância que as mídias sociais tiveram para mobilizar milhares de brasileiros e brasileiras que tomaram as ruas do país. E aí eu grifei essa última frase só. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui. As redes sociais também foram empregadas nas mobilizações contra Dilma Rousseff, nos anos 2015 e 2016, resultado do impeachment da presidenta eleita em 2014, e também no Não Vai Ter Copa, né? Já começa a surgir hashtag e tal, né? No ambiente das plataformas digitais, formaram-se redes de ódio conservadoras e antipetistas, que, além de fazerem a convocação para as manifestações contra Dilma Rousseff, criaram um ecossistema de difusão de informações, desinformação e fake news que modificou a configuração do funcionamento do debate público, abrindo espaço para a ascensão de grupos e lideranças conservadoras, autoritárias e com grande capacidade de mobilização e influência digital. Grifar toda essa última parte. Família, agora eu vou fazer. Eu sei que é um jabá também. Aqui. Calma aí que talvez demore um pouquinho para. Puta, não tem barra de pesquisa no Spotify do PC, né? Vou pegar aqui no celular, então. Porque o que acontece? Eu produzi um conteúdo que aborda um pouco isso. Vou abrir no celular aqui mesmo, que eu acho que fica mais fácil. Eu produzi um conteúdo que aborda um pouco sobre isso. Cadê? Aqui. Nossa, se bem que eu tenho no. Eu tenho no YouTube, talvez. As direitas no Brasil. Caverna Morcego. Cadê? Ver canal. Como que eu faço para pesquisar no meu canal? Aqui, podcasts. Cadê? Nossa, tinha que ter como pesquisar no. Direto no. Ah, aqui. É verdade, eu tinha separado com outro nome. Eu vou mostrar esse daqui só porque a gente já tá no YouTube e aí não tem problema, né? Aqui, ó. As direitas no Brasil, tá? Debate sobre o momento atual. Que aí eu uso um livro da expressão popular. Será que ele tá fácil aqui? Ele tá fácil. Aqui, esse daqui. A tragédia e a farsa, a ascensão das direitas no Brasil contemporâneo, inclusive talvez eu tenha até que reler já, né? Que ele fala um pouco sobre os grupos de extrema direita e como eles começam a se reatualizar entre 2006 e 2007, mas a grande reatualização é em 2011, tá? E aí algumas coisas se casam.
Porque 2011 é quando começa a ter esse uso das plataformas a nível mundial, a nível global, para esse sentido, né, de uma forma muito presente, porque esse movimento vem de antes, a gente falou sobre isso no episódio passado. É quando a gente tem a primeira marcha neonazi para Bolsonaro, aqui em São Paulo. Então, eles têm uma reatualização metodológica, prática política, teórica, os institutos se reformam, trocam as pessoas, essa coisa da internet começa a já entrar muito forte no rumo deles, desde 2006. Então, é interessante, né, quando essas coisas se conectam. E eu vou colocar aqui. EP e livro da expressão. Expressão popular, as direitas no Brasil. É um episódio antigaço, gente, antigaço. Eu escrevi por causa do Bolsonaro e tal, não sei o que, enfim. MBL, enfim. Por aí vai. Grifei tudo isso. Um dos resultados desse processo foi a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência do Brasil em 2018, contrariando o receituário da ciência política que associa o sucesso eleitoral à quantidade de tempo disponível no horário gratuito de propaganda eleitoral, né, e o financiamento da campanha. Família, enfim, né, eu sou da ciência política e vocês sabem, eu malemar falo sobre ciência política, né? Tudo que eu falo sobre ciência política eu fujo da ciência política, porque é isso. Bolsonaro foi eleito apesar de ter tido menos tempo e oficialmente realizado uma campanha com menos recursos do que os outros concorrentes em razão do uso eficiente das mídias sociais e, enfim, de várias outras coisas, né? A campanha bolsonarista encontrou nas plataformas das redes sociais, na internet, um espaço para difusão, articulação e conexão de uma visão de mundo representada por valores conservadores da sociedade associada a setores reacionários do cristianismo, as pautas liberais da economia, o discurso punitivista e autoritário em relação ao enfrentamento da violência e da corrupção no país. Enfim, gente, isso. E é um pouco disso que a gente tenta trabalhar enquanto conteúdo político da Caverna do Morcego, porque todo livro vai cair sobre essa reflexão, tá? De que essas ideias, elas se alinham ao status quo. Ou seja, elas se alinham à ideologia dominante que está há muitos anos no poder e que controla, direto ou indiretamente, de forma mais hierárquica, de forma menos hierárquica, de forma mais autoritária ou menos autoritária, praticamente todas as instituições da sociedade, tá? Desde a educação, até a questão da saúde, até a questão de transporte público, moradia. É isso, tá? É isso. E aí você cria uma gama, principalmente midiática, mas também da própria realização do dia a dia, que conforma as pessoas de que apenas quando as pautas são levadas desse jeito é que as coisas vão mudar. Para você reforçar o status quo. As coisas se alimentam. Nesse sentido, a proposta de Gerbaldo de entender o significado social das práticas midiáticas e das redes sociais em particular contribui para o atual debate em torno das transformações das práticas políticas contemporâneas pelas mídias sociais, seja por meio do ativismo, seja no âmbito do debate público, ou até mesmo pela influência que elas têm exercido em processos eleitorais. A obra também ajuda a desmistificar e superar o debate entre cyber-otimistas e cyber-pessimistas, que marcou os primeiros estudos sobre a transformação da internet na vida social, econômica, política e cultural. Tanto aqueles que olham a internet como vai ser o paraíso, porque tudo vai ser livre, quanto aqueles que olham e falam, meu Deus, a gente vai viver o exterminador do futuro. A leitura qualitativa, e eu esqueci toda essa parte de trazer para a tela, né, gente? Desculpa, espero que vocês tenham aberto o PDF por enquanto. Perdão. Só foi. É isso. Acontece. Você sabe que às vezes a cabeça do palhaço tá daquele jeito. A leitura qualitativa dos processos da Revolução Egípcia, dos indignados e do Occupy Wall Street permite identificar continuidades e descontinuidades da ação coletiva, assim como o fim da dicotomia entre o virtual e o real, ao ligar as práticas midiáticas dos ativistas às ações da ocupação do espaço público, sinalizando que não há mais separação entre online e offline, que não há mais e que ambos fazem parte do ativismo contemporâneo. E aqui a gente tem, talvez, a parte mais interessante, né? Que é identificar essas continuidades e descontinuidades da ação coletiva. E esse fim da dicotomia entre virtual e real, que sofreu um abalo principalmente por causa da pandemia. Quer dizer, principalmente foi aprofundado um processo que já acontecia, né? Já que essa plataformização já era esperada, o uso das redes sociais já tinha esse impacto, o vício em celular, em telas, enfim, a gente já tinha tudo isso, né? Porém, a pandemia acelerou esse processo. E essa separação, essa dicotomia voltou a acontecer, né? E aí fica essa pergunta que eu acho que é um pouco do que a gente vai tentar descobrir com esse livro, né?
As coisas estão acontecendo, a gente tenta fazer, a gente não consegue novamente vinculá-las. Como a gente faz isso? Os dados colocados por Gerbaldo, por meio de uma interpretação cultural e fenomenológica das práticas midiáticas concretas, apontam para resultados contrários aos do discurso tecno-visionário, que transforma as mídias sociais em um fetiche da ação coletiva, no qual as plataformas de redes sociais são vistas como armas revolucionárias e que apresentam a possibilidade de uma nova organização social horizontal, sem existência de líderes e centros de poder, como símbolos da expressão da ideologia californiana de Barbrook e Cameron. Então, eles já colocam aqui. O que isso daí traz pra gente é que, não, a internet não é arma revolucionária, ela não produz ação coletiva, e ela não representa uma nova organização social horizontal. Até porque, né, falar nova organização social, pautando em como a gente se relaciona virtualmente, é uma grande questão, tá? E aí ele cita essas duas pessoas que eu não sei quem são. Na perspectiva desses autores, o ativismo é reduzido à conexão de indivíduos, que é um individualismo metodológico, que atuam de forma egoísta dentro das redes digitais, como uma expressão tecnológica do neoliberalismo da economia das redes. Tá. Eu vou marcar algumas coisas aqui, gente. Eu preciso marcar 1, 2 e 3, que a gente vai fazer. Postar 3 frases daqui depois, né? Enfim, tô fazendo a divulgação do episódio, tem que ser isso. E eu também queria separar o nome do episódio, que vai ser a dicotomia, 2 pontos, o real e o virtual. Ah, fica bom esse título, fica? Vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Conforme Gerbaldo argumenta, esse tipo de discurso reduz a ação coletiva ao uso estratégico das tecnologias digitais, por meio da personalização de frames de mobilização, e desconsidera os processos coletivos de construção de significados, identidades coletivas e narrativas compartilhadas, constituídas e territorializadas nas ruas e nos acampamentos, nas praças públicas. Enfim, eu estou interessado porque esse livro me leva a pensar que eu vou conseguir dialogar muito com a minha própria pesquisa, né? Que é sobre identidade e território. Eu acho interessante, tá, família? Porque, vamos lá, essa pesquisa que eu fiz, que na verdade a ideia, né, e eu publiquei muito menos dela, é ainda trazer um outro material sobre ela, eu fiz por causa da vivência prática de muita coisa que eu experienciei, batalhamos e lutamos, mas eu falo muito da relação de como isso me alterou enquanto indivíduo, tá? E aí veio essa luz, assim, sabe? E agora eu vejo que vários trabalhos circulam em torno disso de perspectivas diferentes. E aí é foda, né? Porque aí você começa a querer relacionar tudo. E tem que ser tudo, mas assim, porra, é difícil. Dilemas da horizontalidade e da liderança do ativismo contemporâneo. O debate em torno do que é chamado de horizontalidade da ausência de liderança está presente nos movimentos sociais há pelo menos uma década. Enfim, eu diria dentro de muito tempo. E, em muitas situações, consome mais tempo sobre as formas organizativas do que as próprias pautas e agendas dos movimentos. Enfim, eu ia fazer uma coisa porca, mas deixa quieto, vou ficar quieto. Não vamos entrar em polêmicas por enquanto. Em algumas situações, o formato das redes é citado como a garantia da horizontalidade. E nesse caso, ser horizontal e não ter uma liderança específica torna-se a parte mais importante do movimento, demonstrando um processo de essencialização em torno desse aspecto. Inclusive, tem sido a saída de muitos partidos e de muitos indivíduos dentro de partidos, né? Utilizar a rede social para tensionar essa situação. Como uma coisa onde você não tem que seguir uma liderança ou coisa do tipo, enfim. As entrevistas realizadas por Gerbaldo durante o processo de pesquisa demonstram essa contradição. O desejo de que todos assumam de forma igualitária o protagonismo das ações. Embora os próprios ativistas reconheçam as dificuldades de se pôr em prática os encaminhamentos das ações discutidas nos fóruns e assembleias. É um desafio que acaba sendo assumido por um seleto grupo de amigos atuantes do movimento, criando o Freeman, de 1972, denomina como novas elites informais. Então, ele fala um pouco sobre as contradições do indivíduo e tal, enfim, a gente vai ler ele e a gente vai entender melhor. As tentativas de criação de novas formas de participação configuram um aspecto que caracteriza os novos movimentos sociais. Trata-se de uma problematização fundamental a ser enfrentada. É preciso compreender que a organização não pode ser tomada como sinônimo de burocratização do movimento.
mas como forma capaz de garantir que os espaços de discussão das estratégias e táticas se desdobrem em processos de mobilização. Então, ele fala, tudo bem, a gente tem novas formas de participação. Show, legal. Principalmente com a entrada de movimentos sociais, né? Porque, enfim, a gente discute muito instrumento político aqui na caverna e a gente olha justamente para esse movimento de que os partidos estão enfraquecidos, os movimentos sociais durante um tempo não conseguiram se manter e até se expandir, né? E aí, porém, e aqui no Brasil a gente tem exemplos disso, né? Os movimentos sociais, eles tratam de uma nova forma de organização, de um novo modelo, de uma forma diferente, enfim, de um outro modelo. E isso não pode ser entendido, tipo, organizar é burocracia. Porque organizar é pensar mobilização, tá? É isso que ele está colocando. Eu acho interessante que, de certa forma, vai dialogar com algo que a gente vai trazer da Angela Davis daqui a um tempo, sobre organização, mas não vai ser agora, então eu vou deixar no suspense. A crítica à ideologia do horizontalismo é importante para que se possa desenvolver uma análise conceitual que possibilite compreender as potencialidades, mas também os limites e as formas de organizações abertas e em rede. E aí ele cita House e Nietzsche. Como mostra o estudo de Gerbaldo, essas formas têm a potencialidade de construir um processo participativo, inclusivo e transparente, capaz de evitar os vícios dos movimentos tradicionais que incorrem recorrentemente em processo de burocratização. E aí ele fala, a gente tem que discutir isso. E discutir isso é o que vai fazer a gente não cair nesses erros. E aí é interessante, porque ele fala sobre a crítica à organização e aí depois ele fala a gente tem que montar uma crítica à organização, né? É meio que a negação da negação. Por outro lado, é importante reconhecer que todo processo de mobilização social se constitui mediante relações assimétricas, que podem até expressar desequilíbrios entre os sujeitos de mobilização e os que são mobilizados. Isso é uma fita, né? Talvez seja uma das grandes tretas, principalmente porque a gente é assim utópico, mas uma crença de que a gente não vai errar, ou de que a gente vai fazer a coisa mais perfeita do mundo de uma vez, ou que a coisa mais perfeita vai criar esse mundo perfeito, quando na verdade as coisas são contraditórias e difíceis e complicadas e por aí vai. Né? Quanto à literatura de referência para esse debate, destacamos 3 autores fundamentais. Opa! E aí aqui a gente tem uma coisa interessante, porque são pessoas que a gente lê por outros aspectos da ciência política, principalmente, né, mas da própria sociologia. E eu acabei de trabalhar com um livro que eu já tô começando a escrever sobre, que eu vou criticar muito esses autores em certas questões, tá? Então vai ser interessante porque agora eu vou ter uma outra perspectiva deles. Manuel Castells, de 1996 e 2009, com a noção de rede, e Harold Negri, em 2000, 2005 e 2009, com a cultura de enxame. Eu gosto da ideia de teia, enfim. Essas noções são importantes, mas insuficientes para se compreender a ação coletiva, justamente por não problematizarem a dispersão e individualismo como aspectos constitutivos da sociedade contemporânea. E é exatamente essa crítica que eu li a partir da crítica da ciência política pelo Jair Osório, falando justamente de como a ideia desses autores recai sobre o individualismo, sobre processos microsociais, enfim, uma coisa meio assim, tá? E aí eu vou colocar aqui então, Jaime Osório. E aí, caso vocês queiram pôr por extenso, né, caso interesse vocês, eu vou colocar CP, que é ciência política, beleza? Só para ter uma ideia. Esse aspecto se mostra crucial à medida que é amplamente utilizado pela discursividade neoliberal, que aposta tanto na intensificação do individualismo quanto na dispersão dos indivíduos, os quais passam a ser vistos como empreendedores de si mesmos e, portanto, devem investir suas energias para o sucesso pessoal em vez de empregá-las no coletivo. A rede se forma de uma forma de que eu sou eu e você é você. Eu tô aqui e você tá aí. A gente tá conectado, mas a gente tá longe. Então, a gente intensifica o individualismo a partir dessa dispersão, fingindo que a gente está conectado, fingindo que a gente está ligado. Ao colocarmos essa questão no centro dos processos políticos contemporâneos, vemos que o enfrentamento dessa discursividade não se desenvolve simplesmente por atuarmos em rede. Pelo contrário, as estratégias neoliberais também incorporam as redes em suas dinâmicas. O que tem significado, principalmente do ponto de vista da produção, formas ainda mais preocupantes de precarização e dispersão dos trabalhadores. Gente, vamos lá. Fim de sindicato, questão da aposentadoria, plataformização dos trabalhos, neoliberalização com privatização, terceirização, fim do espaço social de trabalho. Muitas das coisas que foram, inclusive,
novamente, aprofundadas pós-pandemia, né? Tudo isso está aqui. É tudo isso que a gente está trabalhando, é tudo isso que a gente está olhando. Castells é, sem dúvida, um dos grandes estudiosos sobre os usos dos movimentos que os movimentos sociais fazem das redes sociais, defendendo que estas são organizadas sem centralizações, promovendo o que o autor define como autocomunicação de massa, que seria a forma de garantir a ampliação de engajamento social e político autonomante, livre dos processos de burocratização e reforçando, em alguma medida, a ideia de que as redes são espaços que garantem a horizontalidade da ação política, capazes também de evitar o personalismo, que muitas vezes está presente das ações, da ação das lideranças. É uma coisa que a gente vê hoje que não é bem assim, né? Eu acho que é isso. Ler esse livro e olhar para hoje, né? O caráter corporal da ação coletiva também é muito importante para a análise de Gerbaldo, sobretudo se observarmos que os protestos analisados ocorreram em espaços públicos considerados centrais em cada uma das respectivas localidades. A ocupação dos espaços públicos está presente nas reflexões de Hart Negri, embora não seja objeto central dos autores. Eles entendem que os protestos iniciados no final de 2010 no Egito e posteriormente na Espanha e nos Estados Unidos apresentaram uma mudança na forma de organização das rebeldias em relação ao nomadismo. Eles falam sobre as verdades nômades, né, de ciclos de protestos anteriores. E defendem que esses movimentos passam a ser sedentários, à medida que utilizaram a tática de ocupação de espaços públicos centrais como forma de manifestar seu descontentamento. Sei lá, gente, é muito estranho, tá? Ler isso de uma perspectiva de luta territorial aqui no Brasil, por exemplo. Primeiro, porque eu acho que essas formas elas se conectam, inclusive de como, por exemplo, o próprio MST, por um lado, ocupa terra para tomar terra, tomada de posse, né? Mas também entra, por exemplo, na Bolsa de Valores lá, faz um evento e sai. Né? Uma coisa entendida nessa perspectiva como nômade. E, não sei, não gosto. Não gosto, tá? Não gosto. É nesse sentido que Hart e Negri argumentaram que a multidão é o sujeito revolucionário da contemporaneidade, composto por uma multiplicidade redutível que ganha corpo a partir da produção do bem comum. E aí que entra a questão, né? Tipo assim, a multidão sempre foi o sujeito revolucionário, mas não enquanto multidão. Outro dia eu vou trabalhar sobre isso, tá? Porque aí eu teria que começar a discutir organização sociopolítica, que eu não estou falando só de instrumento político, mas estou falando realmente, principalmente, de luta territorial, tá? Que aí é uma coisa que, inclusive, está para além do debate que está sendo discutido aqui por causa do momento e por causa do que está olhando, né? O conceito de enxame, também recorrente na literatura de redes, é visto como uma expressão dessa multidão que se recusa a ser reduzida a uma só identidade e tem como tática a apropriação dos espaços públicos para a produção do comum a partir da interação entre sujeitos. Han utiliza o termo de enxame para fazer uma crítica em relação ao debate das plataformas de rede social, contrapondo-se a essa visão mais otimista da mobilização online. Aqui eu vou grifar, primeiro porque talvez seja o Byung-Chul Han e eu quero ler mais dele, porque eu já trabalhei com ele na Caverna do Morcego também. Eu queria destacar que, quando a gente fala sobre as extremas-direitas no Brasil, elas usam a tática de enxame também, tá? Só queria soltar isso aqui. E eles usam como tática de rede. Tanto para fora quanto para dentro. Tanto virtual quanto real. É nesse ponto que Gerbaldo chama atenção para a necessidade de nos afastarmos da literatura clássica de movimentos sociais para que possamos compreender as especificidades das novas práticas sociais e políticas. Cara, enfim, nossa, eu queria ter lido esse livro enquanto eu estava tendo uma aula. Enfim. Quem fez ciências sociais na USP, fez metodologia com dita cuja professora que fala sobre isso, vai saber do que eu tô falando. Lembrando que não necessariamente é pré-requisito a existência de uma identidade forte entre os ativistas para que eles atuem em uma luta comum.
Assim, o autor se distancia das interpretações oferecidas por Castells, Hard e Negri, que enfatizaram a ação coletiva como algo que brota espontaneamente e que prescinde da mediação e da articulação simbólica capaz de dar forma e guiar o movimento. E aí, vou jogar um pouquinho de Rosa Luxemburgo, tá? Porque a Rosa Luxemburgo também enfatiza a ação coletiva como algo que brota espontaneamente. Mas brotar espontaneamente não significa necessariamente que é algo bom, ou que é algo que vai gerar algum fruto político. E é nesse ponto que surgem as pessoas que já têm experiência política. Principalmente porque a rua é o movimento de formação desse coletivo. E para Rosa Luxemburgo, em grande medida, é isso. Qual é o ponto em que essa mobilização vai conseguir formar as pessoas para que aí sim elas tenham capacidade de gerar autonomia? E aí é isso, né? Contradições, problemas, movimentos, fluxos e refluxos. É uma coisa muito mais difícil de você conseguir elaborar. É nesse ponto específico que Gerbaldo desenvolve um diálogo estreito com Ernesto Laclau. Olha o Laclau aparecendo. Que vê como aspecto fundamental para a organização dos movimentos sociais a necessidade de um movimento proativo para que se estabeleçam e se criem identidades profundas que possam ser convertidas em força de sustentação da ação coletiva. Eu vou grifar aqui, tá? Meu mouse está com problema. É um pouco muito mais próximo da linha teórica que eu estudo também, tá? E com Chantal Mouffe, que em oposição ao conceito de multidão, afirma que a constituição do povo ocorre a partir de insatisfações e demandas sociais e políticas, sendo fundamental para os processos de existência após a democracia. O que em partes está certo também. Eu ainda não li Chantal Mouffe, estou com o livro aqui, mas eu acho que eu vou discordar um pouco em vários pontos, tá? Mas tá aqui, ó. Por um populismo de esquerda da autonomia literária, cupom de desconto, hashtag morcego na autonomia. Trata-se de construir um povo para a luta pela hegemonia. Nesse sentido, o populismo de esquerda deve procurar recuperar e aprofundar a democracia, desenvolvendo uma estratégia para articular as demandas em uma vontade coletiva, o que para MUF significa construir um nós, um povo, para confrontar as elites, que são os verdadeiros adversários. E é nesse ponto que eu discordo com ela, e aí eu vou para uma coisa meio, em partes Rosa Luxemburgo, em partes Abdul Calam, mas não tanto Abdul Calam, mas em parte eu acredito que a própria ideia da Teia dos Povos enquanto articulação, por exemplo, representa muito de como eu enxergo politicamente esse processo, tá? Aí eu vou colocar aqui em cima, puxando tanto do Laclau como da primeira frase de Chantal Mouffe, concordo um pouco, concordo em partes. Nessa segunda parte da Chantal, discordar, porque não é só discordo, eu tenho que elaborar depois. E vou colocar aqui Teia, só para eu lembrar por onde que eu estabeleço minha crítica. Para que isso ocorra, é preciso criar uma cadeia de equivalências entre as diversas demandas de trabalhadores, precarizados, classes médias empobrecidas, movimentos como LGBTQIA+, feminista e negro, indígenas, trans e por aí vai. Para a autora, essa articulação é central na estratégia de radicalização da democracia e na construção de uma nova hegemonia. E aí a gente entra então nessa próxima parte, chamada Conexão, Redes, Ruas e Praças, da coreografia de assembleia aos acampamentos. Ao conectar as práticas midiáticas em redes sociais de internet e a ocupação de espaços públicos realizada pelos ativistas ao longo de 2011, no Egito durante a Primavera Árabe, pelos indignados na Espanha e pelo Occupy Wall Street nos Estados Unidos, Gerbaldo introduz o conceito de coreografia de assembleia para estudar as mídias sociais na ação coletiva contemporânea. E aqui eu vou grifar só para lembrar que ele vai introduzir conceito, então. Gerbaldo introduz o conceito de coreografia na assembleia para estudar as mídias sociais na ação coletiva contemporânea. Segundo o autor, a comunicação e a interação nas plataformas de redes sociais permitem a criação de espaços nos quais as pessoas podem se encontrar e compartilhar de forma coletiva significados, identidades e narrativas, que é uma coisa que acontece, né, pelo próprio uso de palavras, pelo próprio perfil que segue, por curtidas, enfim, algoritmo. Contrariando a interpretação da abordagem da ação coletiva, de Bennett Steinberg, que associa a mobilização pelas mídias sociais a um processo de personalização e individualização da participação política, o estudo apresentado neste livro indica a persistência da identidade como elemento central para a mobilização. E aqui, eu acho que a gente vai ter que fazer uma
discussão, talvez uma separação, enfim, talvez uma avaliação. Por quê? Eu não consigo dizer que essa associação não promove um processo de personalização e individualização de participação política. Porque isso acontece. Isso acontece. Isso acontece muito. Lembrando, né? O perfil, principalmente esse perfil mais cronicamente online, é de uma classe média. E, enfim, a gente pode falar de tempo, a gente pode falar, enfim, de algumas coisas, né? Porém, a questão da mobilização é a diferença da permanência online, pelo menos do que eu estou entendendo aqui. Então, a mobilização ela acontece a partir dessa identificação. Porém, as redes sociais elas tendem a ir para personalização e individualização, né? Talvez por isso que tenha sido muito difícil agora. Enfim, não sei. Gerbaldo mostra que as mídias sociais atuaram como fórum de encontros entre os jovens ativistas na construção simbólica de um espaço público digital que orientou a ocupação das ruas por pessoas altamente individualizadas. Como espaço de interação e sociabilidade, principalmente entre jovens descontentes com as forças de representação políticas tradicionais, as mídias sociais auxiliaram em um processo de condensação moral, que orientam não somente as campanhas de mobilização online, mas também a construção de um cenário e roteiro emocional coletivo que se materializou pelas práticas coletivas e comunitárias nas ruas. Eu tenho que lembrar isso, né? A gente tá avaliando antes. Mas é isso também, eu vou a todo tempo analisar o agora, não tem como fugir disso, tá? Então, eu não estou discordando necessariamente do autor, porque o autor está analisando outro processo, né? E um processo no qual, sim, naquele momento eu concordo. Hoje a gente tem uma perspectiva diferente, né? Em diálogo com a teoria de Laclau, Gerbaldo aponta que, nas coreografias de assembleia, se produziram, nos casos estudados, cadeias de equivalência de raiva, indignação e a construção discursiva de um povo, a partir da identidade das emoções, condições necessárias para explicar a emergência de um ativismo que conecta redes e ruas. Eu acho que talvez, né, se a gente olhar para fora do Brasil, talvez tenha tido realmente esse impacto, né? Mas isso num primeiro momento, porque eu acredito que conforme as coisas foram mudando, também houve a formação de vários povos, né? Enfim. Eu li em alguma matéria que eu tive sobre da ECA, Escola de Comunicação e Artes, que a gente lê um cara que ele fala um pouco sobre isso, sobre esse processo de 2014, 2015, de que as redes elas serviram para você formar blocos, né, separados, subculturas. É assim que é definido dentro da sociologia, embora não goste, mas é. A obra mostra que cada manifestação teve dinâmicas diferenciadas e relacionadas com suas culturas políticas e geografias urbanas locais. A interação entre os espaços digitais e físicos possibilitou a materialização de coreografias construídas nas mídias sociais, a partir da ocupação geográfica e estratégica das ruas e da constituição dos acampamentos e práticas coletivas e comunitárias offline. Essas ações permitiram que as pessoas pudessem recuperar os espaços públicos tradicionais, esterilizados pelas práticas neoliberais, de esvaziamento da política e do público em geral. E aí, gente, é outro problema que a gente enfrenta agora, né? E aí, olha que interessante, né? O Teatro Container, por exemplo. Nessa última mobilização que aconteceu, que juntou geral lá, eu ia também, infelizmente, para eu chegar lá ia demorar uma cota, eu tinha que trabalhar, enfim, não deu. Ela se utilizou das redes sociais, né? Para conseguir chamar aquela galera de última hora. Uma indignação comum, realmente. Porém, ela não foi feita, né, a partir de uma performance individual, de uma personalização do processo. Muito pelo contrário, ela seguiu um movimento muito contrário desse que está acontecendo para enchimento de perfis, seguidores, pessoas interessadas, enfim. E talvez seja interessante analisar, inclusive, a distinção entre esses processos. Na revolução iniciada em janeiro de 2011 no Egito, Gerbaldo argumenta que o Facebook foi a principal plataforma de coreografia de assembleia dos ativistas egípcios, tendo possibilitado a formação política e a construção de uma identidade coletiva, da Shabab al-Facebook, a juventude egípcia cosmopolita conectada. O regime autoritário do ditador Mubarak havia impossibilitado que oposicionistas ocupassem o espaço público para a realização de protestos.
O Facebook, portanto, atuou como um oásis, no qual jovens de classe média desenvolveram uma cultura libertária, jovens de classe média desenvolvendo uma cultura libertária, de questionamento político e a construção de uma identidade compartilhada, identificando um inimigo comum, Hosni Mubarak e a sua polícia. Ou seja, existe ainda um quê de, ok, a gente tem que estar ali, mas vocês veem que a situação mudou, a situação é muito diferente. Não obstante, a revolução só se materializou quando conseguiu a adesão de classes mais baixas, mobilizadas pelas formas tradicionais de protestos com a realização de marchas alimentadoras em diversas regiões do Cairo, possibilitando a incorporação de novos segmentos ao ocupamento da Praça Tahrir, local que se tornou a principal plataforma de condenação do movimento revolucionário. Enfim, minha vontade é de jogar na cara e falar, mano, 2021 foi isso também, assim como 2013, né? Já o movimento de indignados da Espanha, o 15M, por sua vez, tendo lugar em um dos países da União Europeia mais afetados pela crise econômica de 2008, foi formado principalmente pela população jovem desempregada, tendo como característica primordial a rejeição das velhas identidades políticas de esquerda e direita em suas formas tradicionais de representação através dos partidos e sindicatos. Isso é parte do que acontece aqui também, né? E aí a gente olha para como isso foi transformado em uma coisa da direita, sendo que começa uma coisa mais à esquerda. Essa mobilização se articulou em defesa de uma democracia 2.0, na qual a participação política poderia ocorrer pelas plataformas de redes sociais. Aqui, ainda no campo da democracia formal, tanto a direita conservadora quanto a esquerda, quer dizer, a direita conservadora em torno de um autoritarismo 2.0, né, de um fascismo 2.0, mas a esquerda em torno de uma democracia 2.0, né? Ela manteve muito próximo do centrão. Assim como no Egito, as mídias sociais na Espanha também contribuíram para a formação de uma coreografia de assembleia, articulada na figura dos indignados, como resultado de um processo de transformação de sentimentos individuais de raiva, inconformismo e uma identidade comum de luta política solidária, que no caso espanhol foi representado pelo movimento Democracia Real Já. Democracia Real Já. Esse grupo político, já estabelecido no espaço online com campanhas contra as políticas de austeridade e corrupção, tornou-se o principal polo de atração dos jovens. Vou grifar aqui de Democracia Real Já para baixo, tá? Tornou-se o principal polo de atração dos jovens não politizados, articulando o apelo do povo contra o sistema. As mídias sociais também desempenharam um papel motivacional de incentivar a saída da apatia e da passividade para que pudessem expressar essa indignação política popular contra instituições corruptas. Aqui, durante o movimento né, de 2013 a 2021, aí a gente tem isso daí muito forte. E depois acaba, né? De 2022 para cá, a gente tem vários exemplos que acontecem, mas a gente não consegue dar continuidade para esses processos, né? Diferente do que se deu, de como se deu no Egito, o Twitter teve um papel mais importante no ciclo de protestos na Espanha. E só para falar, né, por exemplo, nesse sentido, assim, só para exemplificar bem o que eu estou falando. A gente tem retomadas acontecendo à torto e à direito, mas esse processo fica sempre separado. A gente sempre comemora e esquece. A gente sempre vai lá, faz uma defesa e esquece. A gente sempre sofre uma baixa e esquece. Essas coisas estão desconectadas, né? E faz parte do processo de educação. Diferente de como se deu no Egito, o Twitter teve um papel mais importante no ciclo de protestos na Espanha. No ambiente virtual do microblog foi constituída uma rede de interação e mobilizações pré-15M entre ativistas, jornalistas, acadêmicos e apoiadores, que possibilitou um clima favorável de adesão aos protestos de 15 de março de 2011, articulados em torno da hashtag 15M. A partir da ocupação das praças e da formação de acampamentos, o foco do movimento se deslocou das redes para as ruas. Os acampamentos nas praças também permitiram uma reapropriação do espaço público, esterilizado até então pelas políticas urbanas contemporâneas como mera via de passagem. As dinâmicas comunitárias de assembleia dos acampamentos reinventaram práticas tradicionais de participação coletiva, reunindo grupos difusos. Tá, enfim. Tava tocando grifamentos, né? É isso. Por fim, o movimento Occupy Wall Street nos Estados Unidos segue um caminho diferente. Para Gerbaldo, ele foi o resultado de um processo confuso e bagunçado de mobilização nas redes, que só ganhou força a partir dos primeiros acampamentos em Wall Street, no Zuccotti Park. Aqui, ao contrário dos casos anteriores, as mídias sociais atuaram parcialmente na formação de uma coreografia de assembleia. O principal papel das redes sociais foi repercutir os eventos de ocupação, auxiliando na sustentação e na coordenação dos ativistas, né?
Então, pedindo mobilização, denunciando coisa, falando sobre onde entregar alimentos e por aí vai. E também na evocação de um sentimento de solidariedade entre os acampados e os milhares de apoiadores da internet, que aí é um movimento que passa a acontecer, né? Você concentra muitos apoiadores da internet, que compram até as coisas, que mandam pix, que fortalecem, que compartilham, que divulgam, mas menos gente que aceita sair de casa. E eu falo, inclusive, como um processo de autocrítica dentro, inclusive, de organizações das quais eu fiz parte, das quais eu também estava assim durante certos momentos, né? Melancólico, afetado, triste, doente, paralisia facial, enfim, por aí vai, né? E hoje ainda, esse sentimento ainda está, embora eu tenha sentido que a gente deu uma melhorada. A conexão entre ruas e redes ocorreu pelo uso tático do Twitter na comunicação entre os ativistas, na cobertura das ações desenvolvidas nos acampamentos, principalmente da repressão policial contra os manifestantes, o que permitiu ao movimento ganhar apoio nas redes e cristalizar o movimento no Tumblr We Are the 99%, nós somos os 99%. Essa plataforma funcionou como ponto de encontro simbólico de produção da cadeia de equivalências, condensação moral, que se articulou em torno de um povo representado por narrativas pessoais de pessoas comuns, 99% de vítimas, lutando contra o sistema de produção de desigualdades e injustiças que beneficia apenas 1% de uma elite. E agora, para além do ativismo, a última parte desse prefácio, né, que tá... Eu achei que a gente fosse ler mais rápido, mas é bom que eu já tenho uma ideia de quanto tempo a gente vai levar para ler o livro, né? Neste livro, Gerbaldo também contribui para o debate sobre a emergência de lideranças populistas em diversos países do mundo. Tema que incorpora em sua agenda de estudos posteriores, como pesquisas de 2015, 2017 e 2018, que tem duas. A popularização do acesso à internet, por meio de aplicativos de redes sociais e smartphones, produz uma grande mudança não só no ativismo contemporâneo, mas também no jogo político institucional e não institucional, principalmente com a emergência de lideranças populistas, o que o autor vai chamar de populismo 2.0. Tá aí outro livro que eu quero ver em Editora Funilaria e em Paulo Gerbaldo, que eu já vi que está acompanhando. Traz para nós. A entrada de milhões de usuários no fluxo informacional, assim como a constituição de uma rede sociotécnica alternativa de comunicação distribuída, altera os processos de dominação da democracia liberal constituídos em torno do controle informacional, de visibilidade e invisibilidade, realizados pelas empresas de mídia tradicional. Nessa nova configuração, grupos de extrema-direita articulam, no meio de diferentes recursos, a formação de uma identidade conservadora e autoritária. Grifem aí, tá? Alinhando uma narrativa compartilhada de ameaças aos cidadãos de bem, o usuário comum de redes sociais, como o comunismo, destruição de valores, família tradicional, com corrupção, violência, em torno de lideranças populistas. Essas lideranças conseguem canalizar um discurso antissistema por meio do uso eficiente e estratégico das mídias sociais e das mobilizações de emoções. Eu estou lendo, inclusive, um livro do Mandel, que vai sair ainda pela Usina Editorial, né? Tô lendo. Traduzindo não, tô lendo. E tô produzindo conteúdo sobre ele, né? E ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial e o Hitler. É interessante que o Bolsonaro é o Hitler mais burro com rede social. E aí ele cita dos termos de papacharice e affective publics. A persistência da identidade, das lideranças, da importância das emoções, assim como os aspectos técnico-políticos de comunicação em plataformas privadas de redes sociais da internet, que só recentemente foram incorporados ao debate acadêmico, traz desafios para pesquisadores e analistas interessados nas disputas políticas contemporâneas. Em contrapartida, em vários movimentos sociais, isso daí gera uma pauta antiga. As abordagens de comportamento eleitoral da ciência política, estruturados em modelos econômicos de agregação de indivíduos racionais, buscando maximizar seus ganhos, e a leitura da comunicação social de existência de uma esfera pública orientada para a deliberação racional, que teria a funcionalidade de excluir pontos de vista não racionais e ideológicos do debate público, produção de um consenso em torno de uma racionalidade acadêmica, já não fazem sentido na atual configuração social da maioria das sociedades contemporâneas, nas quais o debate público ocorre nas e pelas plataformas de redes sociais, mediante a mobilização de identidades e afetos, assim como o modelo excludente da democracia liberal não foi capaz de cumprir suas promessas de liberdade, igualdade e fraternidade. As dinâmicas das redes sociais, redes digitais, implodem o arranjo da produção de consenso da democracia liberal que bloqueava a entrada de lideranças populistas de direita e esquerda, assim como vozes de dissenso ao sistema neoliberal. O político,
como vozes de senso político em sua natureza conflitiva, Chantal Mouffe, encontra nesse novo sistema de comunicação espaço para a eclosão de conflitos e de disputa hegemônica pela produção de sentidos narrativas expressos em grandes mobilizações populares e até em projetos autoritários de poder. E aí Trump, Bolsonaro, Urbano, Erdogan, entre outros. O esforço da editora Funilaria, e digo mais, né? Hoje tem uma dificuldade de produzir coisas como Primavera Árabe, Indignados e Occupy Wall Street, gente. Não vamos nos esquecer de que grandes nomes dessas big techs estavam ao lado de Donald Trump, na última, né, coração dele, o imperador do mundo. Eles estavam lá. Quem manda nessa porra? Empresas privadas. O espaço da editora Funilaria de traduzir redes e ruas ajudará a difundir as contribuições de Gerbaldo para a reflexão, bem como ajudará a estimular a realização de novos estudos sobre a ação coletiva que conecta o digital das mídias sociais como práticas e repertório das lutas do ativismo dos movimentos sociais e coletivos contemporâneos. E assim, a gente encerra o nosso lindo, belíssimo, lindíssimo prefácio, tá, gente? Prefácio grande, né? Vocês viram? Vou deixar aqui já separado, porque na próximo vídeo a gente vem agradecimento, se a gente não vai ler, a gente vem direto para a introdução. Ok, e aí? Hashtag tá rico, ok? Mas isso é papo para o próximo episódio, beleza? Família, voltamos a ter episódios longos, né? 1 horinha quase de episódio. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar, de apoiar a gente, inclusive financeiramente, se possível. Curtir, comentar, compartilhar. E é isso, tamo junto. Muito obrigado para geral que vem apoiando a gente. Muito obrigado, editora Funilaria, Paulo Gerbaldo, Caio Marília. Um coraçãozinho aqui para vocês. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau!